No podcast Negócio de Mulher dessa semana, eu vou conversar com Regina Sierra, que é proprietária da Cachaça Divina Cana, e ela traz pra gente muitas peculiaridades desse empreendimento que é a cachaça. Tudo bem, Regina? Tudo bom, Paula? Tudo bem. Regina, nós estamos em uma cidade produtora de café, localizada aqui no sul de Minas, estamos em Três Pontas, e o mercado, se a gente pensar, é todo voltado para o café. Lojas, os aparatos de máquina, quando uma máquina quebra, a própria mão de obra, já por essa cultura cafeeira que já está enraizada há muitos anos. Então, a primeira curiosidade que eu tenho é quais as dificuldades, né, em ter um alambique, em produzir cachaça, em plantar cana, sendo que a gente não está num eixo, num universo ali dos canaviais. A primeira dificuldade, Paula, na cidade de café, é você não encontrar nenhum agrônomo que entende de cana. Mesmo Três Pontas ter sido uma terra cheia de cana, hoje ninguém entende de cana. Verdade. Né? Eu não tinha pensado dois aspectos, Regina. Quando eu pensei essa curiosidade minha, eu pensei na mão de obra. Eles devem passar muita dificuldade com a mão de obra ali do dia a dia. E pensei nessas questões assim, maquinárias, né? Mas eu não pensei no agrônomo, no técnico mesmo ali para estar auxiliando. Isso fez muita falta no começo, né? Então, o Paulo teve que sair em procura em outras cidades para achar uma pessoa que entendesse. Até que um dia apareceu um pessoal do Senar, especializado em cana, que foi orientar a gente, mas com isso demorou bastante para a gente ter esse apoio. Até mesmo hoje, quando vocês precisam de uma visita, esse profissional tem que vir de fora? Tem que vir de fora. Ou o Paulo procura sempre uma orientação, mesmo por telefone, né? Porque é difícil a pessoa vir para cá. Se deslocar. A gente está, assim, teoricamente, próximo ali do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, onde já se tem bastante produção de cana, mas ainda assim é dispendioso, né? É longe, né? E lá é produção em alta escala para açúcar, né? É diferente da produção para cachaça. Da produção de cachaça, que, por exemplo, a cachaça você tem que cortar a cana e já moer. Eu não posso fazer uma reserva. Um estoque. Né? Então, cortou hoje, amanhã já está usando. Ela não pode fermentar, né? Não. Então, é rápido. Então, você não tem um estoque. Então, a mão de obra é mais difícil por isso também, né? Porque eu não posso ir lá e cortar tudo, nem usar maquinário. Então, é um pouco diferente do interior de São Paulo. É bem diferente. Agora, você está contando para a gente, aí o Paulo ligava, Paulo é seu marido, e eu ia entrar também nessa questão, né? Como que é trabalhar em conjunto, trabalhar em família, sendo ainda essa especificidade de ser um negócio voltado, né, um negócio do agro. Como que você tem as dificuldades ali, quem toma frente, vocês caminham bem juntos, vocês têm divisões de tarefas ali delimitadas, como que funciona? É tudo mais ou menos junto e separado. Sim, porque ele fica na parte de produção, né? De cuidar da lavoura, que ele aprendeu isso tudo, que ele não sabia de nada, então ele foi aprendendo. Começou em 2016. Hoje ele já sabe bastante, mas no começo ele não sabia. Por que cachaça? Por que vocês escolheram? Vamos montar alguma coisa e vai ser a cachaça. Bom, cachaça, que o Paulo é químico. Sim. Né? Então, ele sempre trabalhou em indústria e ele gosta de indústria. Então, ele estava assim, meio ansioso com o tempo, que a nossa outra empresa ele não precisava ficar o tempo todo lá. Ele resolveu brincar de fazer cachaça. Brincar de fazer cachaça. Foi bem assim. Isso tem muito agora, né? O pessoal
com cerveja, né? Cada vez também fazendo, vai descobrindo ali que gosta, né? Ele fez a primeira vez, todo mundo gostou, ele ficou apaixonado e daí por diante. Fez em casa, artesanal. Começou no alambique, mas tudo muito diferente, né? Tudo meio improvisado. Uma moenda muito pequena. Ele pediu para um cigano fazer um alambique de 200 litros. E assim, então, foi tudo assim, muito artesanal. E voltando, aí vocês têm as tarefas juntas e separadas. Eu estou rindo porque eu também trabalho junto com meu marido e é realmente assim. Olha, você toma frente disso, eu tomo frente daquilo, mas sem nunca deixar de saber. Não, isso eu não dou nem notícia porque é do outro. A gente dá notícia de tudo, mas ali no dia a dia é o que compete a um, o que compete a outro, né? A responsabilidade em si da produção é dele, mas quando eu estou, se posso ajudar em alguma coisa, eu sempre ajudo. E você está mais nessa frente, no marketing, na apresentação? Eu fico sempre assim, na parte de escritório, no marketing. Tem a parte administrativa. No atendimento, que a gente recebe pessoas no alambique, então, na organização desse atendimento. Então, eu sempre estou junto. Mesmo no que eu não faço, eu estou ali sempre dando uns petecos. E me conta uma coisa, de onde surgiu o nome? Porque você estava me contando que o alambique é alambique Ouro Verde. Inclusive, até bem interessante, porque o Ouro Verde era o nosso café. E o nome da cachaça, Cachaça Divina Cana. Como que surgiu esse nome? Quem deu essa ideia? Bom, no começo, a cachaça iria ser Ouro Verde, né? Mas aí nós fomos registrar, ficamos quase 2 anos para sair o resultado. A hora que saiu o resultado, já tinha uma marca registrada. Aí nós fomos procurar uma outra coisa para colocar. Aí passamos... Um outro nome. Aí passamos o nome Ouro Verde para o alambique, né? Que a gente gostou do nome, acho que tinha tudo a ver. E fomos procurar um nome para cachaça. E baseado no que a gente acredita, a gente achou Divina Cana. Eu acho que, no final, nós gostamos bem mais do que Deu certo o depois no final. Foi. Você falou de um processo que é muito interessante para quem lança produtos, que é essa patenteação, né? Esse registro da marca, o registro do nome. Muitas pessoas pulam essa etapa, né? E aí chegam lá na frente, já depois que já estão vendendo alguma coisa, já estão vendendo seus produtos, acabam tendo que trocar o nome. No caso de vocês não tiveram isso. Nós não tivemos isso. Foram tentar registrar antes. Nós fizemos tudo antes. Até porque tem toda a questão de como é um alimento, muitos registros, né, Regina? O nosso alambique é um alambique feito corretamente como o mapa pede. Né? Aqui na região, eu acho que é o mais completo. Do jeitinho que a lei pede. Então, nós fizemos isso tudo antes e vamos fazendo até hoje, né? Mas o essencial nós fizemos antes, porque nós começamos a produzir em 2016. Em 2019 que nós fomos conseguir mapa, registro no mapa, tudo certinho. Nós fomos lançar o nosso produto em 2022, porque a cachaça você não pode fazer e já sair correndo vender. Então, tem um processo de armazenamento. Então, uma coisa assim, foi bem tranquilo, porque a gente sabia que era uma coisa assim, demorada. Vão surgindo coisas que vão sendo modificadas, né? Que você tem que modificar também dentro, depois... antes era assim, que era permitido por lei mesmo, agora já é desse outro jeito, e aí às vezes tem que fazer alguma mudança. E certificações, o que você tem o mercado das certificações para cachaça? Tem sim, tem o mercado de certificações. E nós também temos selo já da ANPAC, que é um órgão de bebidas, né? Que ele faz o teste para garantir a qualidade da cachaça.
Como que está o mercado da cachaça? Vamos falar primeiro nacional, mas eu tenho muita curiosidade, assim, ela ao lado, por exemplo, do vinho, da cerveja, ela é um produto que está em ascensão, ela está passando por esse processo que a cerveja também está passando, né? De gourmetizar, de se encontrar num outro lugar, né? Eu achei muito interessante quando eu visitei o Alambique, que eu falei, o que eu disse? Pinga. Uhum. E aí, não é pinga, é cachaça. O que já pela linguagem, né? O próprio fenômeno linguístico já traz em si uma mudança de patamar. É aguardente, é pinga, é cachaça. Então, como que está hoje a cachaça dentro do mercado das bebidas? A cachaça hoje ela está sendo bem mais valorizada, né? Principalmente a cachaça de alambique, que é a cachaça diferenciada. Porque existe outro processo? Existe o alambique de coluna, né? Que é de alta escala. Ah, sim, Então, sim. essas empresas grandes. Que produzem em larga escala mesmo. E é outro tipo de produto mesmo, né? A nossa cachaça de alambique, ela é diferenciada. Porque ali a gente consegue separar as partes ruins, a cabeça, o coração, da cauda. Então, o nosso produto é só o coração. E quando é feito de uma alta escala, não consegue não separa. É outro tipo de produção. Então, ela vem crescendo, assim, tem um exponencial aí, econômico, né? Está crescendo e está sendo mais valorizada, né? É engraçado, porque se a gente for pensar no produto, na bebida que seja genuinamente brasileira, seria a cachaça. Acredito eu, não sei, né? Você deve saber mais assim historicamente, mas ela veio de algum outro lugar ou ela começou no Brasil de fato? A cachaça é só no Brasil, né? Porque aqui, enquanto produção de cana e outros países da América do Sul, já eram na central já era rum, gin não, né? Em outro país é aguardente. Não pode denominar sempre cachaça. Aprendendo. Tá? A cachaça, somente nós brasileiros que podemos usar a denominação cachaça. E lá fora, as pessoas de fora, né, os gringos, eles veem com bons olhos a cachaça? Eles são apaixonados nas cachaças. Do Brasil. E tem muito incentivo por parte do governo em se levar a cachaça para fora? Bom, hoje, esse governo que nós estamos tendo está apoiando muito, né? Apoiando muito o pequeno produtor. Então, está ajudando bastante. Cachaça é uma boa vertente para pequenos produtores, né? Precisa de uma área grande? Médio, né? Porque quando a gente vai pensar em algumas commodities, só faz sentido se for uma área muito grande, né? Porque não cabe depende, igual eu te falei, do tipo de produção que a pessoa vai querer, né? Se ela for querer fazer uma produção mais popular, né, com baixo custo, aí ele precisa de bastante espaço, né? Não é o nosso caso. Existem feiras grandes para se levar essa cachaça? Existe. Em Belo Horizonte, todo ano tem a Expo Cachaça, né, que vem cachaça de todos os lugares, todos os estados. E agora em Brasília, até eu tive em Brasília no final de semana, uma feira também só de cachaça. Só de cachaça. Você vê, assim, enquanto possibilidade, por exemplo, de uns anos para cá, a gente viu o vinho na latinha ou qualquer outro tipo de bebida que seja mais rápida. Porque quando a gente fala em cachaça, muitos gostam e tomam a cachaça pura. E muitos tomam os drinks. E os drinks, eles levam tempo, são refinados, né? Precisa de um barman para preparar. Então, assim, essa cultura da rapidez
Você acredita que a cachaça deva acompanhar ou que ela deve manter esse lugar mesmo? Porque o que não há nada de errado, são apenas duas vertentes. Já tem, né? Já está começando também a produzir drinks enlatados, que é uma bebida mista, né? Não teria aquela pureza, né? Ele vai a cachaça, é o drink enlatado. Sim. Tá já começando, bastante gente já está tendo. Você vê mercado para... Já tem mercado. Mas ela deixa de ter esse aspecto gourmet, né? Aí... Da preparação. É diferente. A preparação, às vezes, com as melhores frutas. Eu acho assim, é mais mesmo para uma festa popular. Sim. Né? É um outro produto. Outro produto para outro público. Sim. Para o público mais jovem, né? Uhum. É uma bebida... Eles são mais rápidos, né? Eu esqueci até de falar, mas a vodka seguiu também, né? Essa tendência com Smirnoff, coisas mais rápidas. Eu penso na minha adolescência, eram vodka e refrigerante. Você tinha que comprar as duas coisas e tomar ali, né? Hoje já vem misturado. Já vem, pronto. Acho que por essa cultura também das grandes festas, né? Como você até já adentrou um pouquinho nisso, mas como que vocês foram buscar o conhecimento para começar o alambique? O Paulo telefonava, ele ia, ele visitava outros alambiques, ele aprendia na prática e trazia para cá. Como era depois esse conhecimento passado para a mão de obra? Ou já tinham algumas pessoas de antigamente, né, que aqui em Três Pontas tinha usina, tinha uma antiga usina, então havia algumas pessoas que já sabiam trabalhar com a cana, que já sabiam trabalhar em alambique? Bom, o Paulo, no começo, que ele teve interesse, né, de começar a fazer a cachaça, que aí ele estudou, porque como ele é químico, ele já tinha noção de como fazer. Aí ele estudou sozinho e fez a cachaça. Aí depois que ele fez, gostou, aí nós começamos a visitar outros alambiques para ver. Procuramos especialista para poder montar a fábrica. E fez curso de alambiqueiro. Até eu fiz o curso também, só que eu só não peguei o diploma, eu só acompanhava. Era ouvinte. Aí ele fez o curso e foi pegando mais conhecimento. E trazia para dentro da empresa, né? E vocês iam treinando outras pessoas? Todos que passou por lá, ele treinou. Teve que começar só o bem corte mais. de cana, que aí a pessoa que ele contrata já sabe. Se não sabe, é muito fácil também de aprender, é só explicar como que tem que ser feito. Tem dificuldade de contratar mão de obra? Muita dificuldade, porque a nossa safra é junto com a safra do café. Então, a mão de obra é muito difícil. Ou seja, está aí num período de colheita. De maio a agosto é junto. A gente tem que ficar com o funcionário o ano todo. Sim. Para poder manter o mesmo funcionário ali. Uhum. Chegar no ano da frente, tá a equipe já montada. Sim. A cana, ela é cortada só num determinado período do ano? Só num determinado período. Em junho, agora começa. Essa semana já começou a fazer o pé de cuba, que é para fazer a fermentação do caldo. Uhum. E a semana que vem já começa a alambicar. Ou seja, a cachaça, então, ela também é um produto anual. De safra anual. E ela começa em junho, vai até outubro, novembro, mais ou menos. Depende do tamanho da safra. E isso influencia, por exemplo, no sabor da cachaça daquele ano, em se ter uma variedade melhor, uma variedade premiada, de acordo com o que foi aquela safra daquele ano? Bom, cada safra realmente é única. Mas o maior diferencial são nos barris, porque cada barril é único também, né? Então, cada barril ele vai transmitir um sabor, uma cor,
E eu tenho barris de carvalhos, de madeiras brasileiras, que são muito diferentes uma da outra. Entendi. Além de tudo, estou pensando aqui, além dessa questão que é até climática, né? Um ano choveu muito, outro ano não choveu tanto, e aí isso influencia na doçura da cana, na composição, enfim, que vai dar uma pequena alteração, né? Nem estamos falando de grandes alterações. Ali no sabor do produto final, depois no armazenamento. Tem, além de todas essas questões, a questão do que o vinho chama de terroir, né? Que são as características deste local, do sul de Minas, de Três Pontas, as temperaturas que aqui atinge, o solo, como é o solo daqui. Isso também influencia no sabor, né? Isso sim, o nosso terroir, por exemplo. Nós estamos num miolinho de cafezais, né? Uhum. Então, em volta da minha roça, só tem café. E eu no meio, com o canavial. Então, o nosso terroir é diferenciado de uma outra região, que é lá perto de Belo Horizonte, por exemplo. E isso dá uma diferença no produto. Agora, falta de chuva, geada, o que acontece? Diminui a produção, né? Já aconteceu, nós pegamos uma geada um ano, que no outro ano a produção caiu quase 50%. E o que diferencia, por exemplo, dentro lá mesmo do seu alambique, você tem essa cachaça que é melhor premiada e essa não. É uma diferença lá na lavoura, é uma diferença no pós, é uma diferença no barril. Onde que se encontra? Porque no caso do café, ele vem muito dos tratos culturais, desde a lavoura, né? Como que você acompanhou aquela lavoura, como você colheu, como foi o seu pós-colheita, para que ele gere um café melhor, um café de maior qualidade. E na questão da cachaça, do produto final? Na cachaça, o mais importante para a cachaça ter uma qualidade é a produção. Então, ela começa desde a hora que você moe a cana, que vai para a diluição, que depois vai para a fermentação. Então, é um processo que você tem que manter muito limpo, desde a moenda. Então, a limpeza tem que ser 100%. Impecável. Impecável. Tudo é no inox, tem que ser muito bem limpo. Então, você passou pela fermentação, a fermentação tem que ser controlada por temperatura. Eu não posso colocar muito caldo de cana com Brix muito alto, que também não dá certo. As leveduras trabalham demais e morre. Então, tudo é equilibrado na temperatura, da limpeza, tudo. E depois, na alambicagem, a mesma coisa. É controlado a temperatura, não pode ultrapassar nem para mais e nem para menos. Todos esses passos corretinhos é que geram lá no fim um bom produto. Um bom produto. Né? Então, a cachaça branca ela tem que ser boa. Se ela não for boa, as outras vão ser mais ou menos também. Entendeu? Então, por quê? Primeiro ela é branca? Primeiro ela é branca. A cor, depois ela vai pegar no barril. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma cachaça branca, ótima. A tendência de eu ter uma cachaça envelhecida na madeira, então vai dar certo, é grande. É aí onde eu vou ter as cachaças extra prêmio, diferenciada, porque aí uma fica mais tempo armazenada, outras ficam menos tempo. Quanto mais tempo armazenada, melhor? Melhor. Então, quanto mais velha, melhor. Melhor. Né? Então, aí depois, no armazenamento, que a gente deixa essa cachaça extra prêmio, essa cachaça prêmio, a madeira brasileira. Aí a gente faz os blends. Né? Como que são? Os blends são de diferentes madeiras. Madeiras.
Você põe um pouco de uma, um pouco de outra. Existe uma brincadeirinha, né? Você joga a cachaça na mão, esfrega. Se ela cheirar álcool, ela é ruim. Se ela cheirar melaço, ela é boa. É verdade ou é mentira? Ou é fake? É fato ou é fake? Ai, tem muitas Isso histórias. é coisa de adolescente, né? Adolescente que tem essas histórias. Tem muita história. Mas para você saber se uma cachaça é boa, você vai pôr na taça, você vai ver a oleosidade da cachaça, né? Assim, no copo? No copo. Você vai chacoalhar, ela vai... É como vinho. Você vai ver as lágrimas dela. Aí você vê a oleosidade da cachaça. Ela tem que ter oleosidade. Tem oleosidade. E pelo aroma dela, você também já sabe. Cachaça que você bebe e queimou o nariz, ardeu o olho, não é uma cachaça boa, é uma cachaça ácida. Porque a acidez que deixa com que a cachaça queima, entendeu? Aquele cheiro forte. É da acidez. Aí é uma cachaça que não foi bem produzida. Entendi. Agora vamos especificando assim, esse mercado para a mulher tem muita resistência? A mulher ali no agro, no canavial, na produção da cachaça, existe uma certa resistência assim cultural? Olha, já existiu bastante, né? Mas eu acho que hoje está bem tranquilo. Eu acho que tem muitas mulheres que entendem de cachaça. Liderando, que bebe cachaça. Tem essa vertente também, que eu não havia pensado, né? Tem muitas mulheres. Uma coisa cultural de se colocar que a cachaça não é elegante. Tem também com cerveja, né? Que não é elegante a mulher tomar cerveja, não é elegante a mulher tomar cachaça. O elegante é apenas o vinho. Mas isso vem mudando. Vem com preconceito que já tinha muito maior, hoje já diminuiu, né? Ainda tem pessoas que têm preconceito. Sim. Né? Mas o trabalho que está sendo feito com a cachaça está ajudando muito isso. Porque a cachaça é um produto, é um destilado, se for ver, um dos melhores destilados. A cachaça, por exemplo, se você está ali produzindo, se você pegar a cachaça, você consegue tomar na hora, mesmo que acabou. Não vai ser a mesma coisa que está lá armazenado. Mas se você pegar um outro, tem destilado que você não consegue tomar. Assim puro, feito, né? Na hora. Feito na hora. Não consegue, ele tem que ficar armazenado na madeira para você conseguir tomar. E a cachaça não, a cachaça você consegue. Talvez muito desse preconceito histórico seja também pelo fato de que ela era vista como uma bebida a mais barata, né? É que colocaram na mente das pessoas, né? Que cachaça era para preguiçoso, sim, né? Botequeiro. Mas hoje já... Então ela tem que vir com ela uma força redobrada, um lugar melhor para alcançar o seu lugar, né? Que foi a nossa conversa aqui do comecinho, né? A cachaça impondo enquanto bebida, ela tem que quebrar muitas barreiras ali culturais que foram impostas. E a gente está todo mundo trabalhando muito para isso. Para isso, né? Para isso. Qual que é o maior desafio para você neste trabalho? No alambique, na produção da cachaça? Qual que você acha que é a maior dificuldade que você enfrenta no dia a dia? Bom, para a cachaça, a maior dificuldade é você colocar ela no mercado. Né? Abrir mercado. Abrir mercado. Você fala colocar ali mesmo, nos empórios. Isso. Ou dessa mudança, acho que não é porque, na verdade, uma coisa vai puxar a outra, né? Tendo uma mudança cultural, igual a gente estava falando, das pessoas consumirem mais, quebrarem mais o preconceito, provarem, consequentemente, abre mercado, né? Abre procura. A cachaça tem muita saída, né? Só que cachaça tem muitas marcas. Então, você tem que fazer o seu nome para poder ficar conhecida. Então,
parte que eu acho que é mais difícil é essa. Essa questão, na Essa verdade, do questão marketing de mesmo. colocar ela no mercado, de ficar conhecida. Porque a produção depende de você, né? Então, você escolhe o produto que você quer fazer, você quer ter um produto de qualidade, você faz, isso é tranquilo, né? Aí agora você tem que mostrar, pôr ela no mercado, mostrar que seu produto é bom, que é diferenciado. A gente fala que é né? da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Às vezes a gente faz tudo da porteira para dentro e depois ainda tem um longo caminho que é da porteira para fora. Da porteira para fora. Mas a gente ali na Cachaça Divina Cana, a gente está trabalhando muito com turismo. Então, a gente recebe muitas pessoas de fora, pessoas que gostam de cachaça, que já vêm aberto para aquilo. Né? Então, eu acho que essa experiência do turismo, cachaça com turismo, também abre muito um mercado. boa, abre um mercado muito bom. Abre o mercado. E é uma das coisas que a gente se identificou bem em receber essas pessoas, mostrar o processo, fazer as degustações harmonizadas, mostrar o produto. Porque quando você mostra o produto, é diferente. Sim, entendeu? Sim. Aí você vai mostrar as qualidades. Fazer essa degustação harmonizada também é muito, muito importante, porque as pessoas não sabem beber também cachaça. Não sabem. Então, você está ali, você mostra que fica legal com uma sobremesa, que fica legal com um prato diferenciado, uma carne diferenciada. E isso valoriza o seu produto e valoriza o prato também. Né? Então, eu participo de várias feiras que o Estado me convida, a gente faz muito esse trabalho. Apresentar o produto, as harmonizações com os pratos, né? Desde o prato mais simples a um prato sofisticado. Acredito que até você já tenha me respondido, que eu te perguntei uma dificuldade, né, grande. Você me falou de colocar a cachaça no mercado e eu ia perguntar, algo bom que você mais gosta, o que é mais prazeroso neste trabalho, neste universo. Então, uma dificuldade e uma delícia de se trabalhar com a cachaça. O que você acredita que seja assim? Por outro lado, é muito prazeroso por isso. Não, são receber essas pessoas para poder mostrar o produto, para ela degustar o produto e ver o potencial daquele produto, a diferença, né? O que ela pode fazer com a cachaça. Ela não precisa só tomar um cálice de cachaça. Ou uma caipirinha, que é o que todo mundo conhece, né? Então, tem muitas outras opções. Tem drinks maravilhosos com cachaça, que ficam muito mais saborosos fazer com a cachaça do que com outro destilado, que não tem sabor. Porque a cachaça tem sabor. Muita gente fala assim, mas você vai fazer drink com essa cachaça de madeira, ela é mais cara. Vou fazer, porque o drink vai ficar muito melhor. Além disso, eu não tinha me atentado também, né? Mas essa bebida é muito boa, ela tem que ser tomada pura. Não é assim. Você faz um drink, ele vai ficar muito melhor. Muito melhor, com bons ingredientes do que com ingredientes ruins, né? Você vai lá, faz uma caipirinha lá com limão e qualquer cachaça. Na hora você bebe, tranquilo. No outro dia, talvez você não vai ficar tão tranquilo. Tem isso? Tem da ressaca? Tem. E você fazendo um drink com um produto de qualidade, você vai saborear melhor e não vai ter aquele mal-estar no outro dia. Você está pronta para outra. Isso é muito interessante também, né? Faz toda a diferença. E acredito também que deva ser muito recompensante quando a pessoa chega para uma visitação, tem uma cabeça, uma ideia, um conhecimento limitado, que todos nós temos, né? E sai de lá com outra visão. Né? Aí deve ser bem gratificante, tipo assim, de quanta coisa aprendeu sobre, quantas possibilidades, né? Quanta coisa quebrada. É uma parte quase que de lecionar mesmo, né? Quase de dar uma aula.
sobre É cachaça. uma aula, né? Porque na Sim. visita você começa desde o processo da moagem até na degustação. Então você conhece todo o processo. Então faz só a diferença. Todas as visitas, a maior parte que eu recebo os grupos, sempre tem um ou dois que nunca nem bebeu cachaça. Um que fala assim, eu não gosto. Ah, mas se você eu tô bebeu... aqui, mas eu não vou nem tomar. Você bebeu? Não, mas eu não gosto. A pessoa sai de lá com outra visão. Ela experimenta. E muitas até gostam. Sim, sim. Então, isso é muito interessante. É muito gratificante. E você vê um mercado promissor para cachaça? Em crescimento, em números? Está em crescimento. O pessoal está valorizando mais. Quando você comentou que em 2016 vocês fizeram artesanal, depois os papéis só estavam prontos em 2019 e ela foi lançada em 2022. Você pulou a pandemia. Então, na pandemia, a gente ainda estava em processo de produzir, armazenar, né? Porque a cachaça, quanto mais tempo ela ficar no barril, sim. ela está ganhando sabor, né? Está ganhando qualidade. Então para a gente, a pandemia não influenciou em nada. Porque ela estava ali envelhecendo. A gente já estava nesse processo mesmo de esperar. A gente não queria sair vendendo qualquer produto. Sim. Né? Bom, isso quer dizer também que é preciso ter uma reserva financeiramente falando, né? Para que se veja o retorno daquilo. Tem que ter, porque você não consegue fazer não é uma coisa dinheiro rápido. Uhum. A não ser que você faça e... De outra maneira. De outra forma. A gente não vai nem entrar no mérito que é melhor ou é pior. Aí depende São modos do que diferentes. A pessoa quer com o produto dela. É o mercado que ela estiver visando. É o mercado que ela quer atingir. Regina, foi ótima a nossa conversa, adorei. Aprendi muita coisa, né? Que bom. Sobre cachaça. Aprendi ainda mais, né? Mesmo tendo visitado já o Alambique. E fica aqui o convite para quem se interessar visitar o Alambique aqui no sul de Minas, em Três Pontas, Minas Gerais. Alambique Ouro Verde, com a cachaça Divina Cana. Obrigada, Regina. Eu que agradeço.